Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Saúde em Evidência para você aqui na TV Nova e continuamos com a nossa temática Setembro Amarelo. Você sabia que no último dia 10 foi comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e que esse ano a campanha tem como tema Se Precisar, Peça Ajuda? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar e nós vamos receber no nosso programa hoje a psicóloga Isabelle Xavier, que vai estar conosco conversando sobre a importância da prevenção ao suicídio. Mas para a gente entender melhor essa questão da prevenção do Setembro Amarelo 2023, a sua temática, vamos ver o VT. Acolher, receber alguém, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento. Acolher é cuidar. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. E como você viu no nosso VT sobre o tema do nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre empatia através do tema da campanha 2023 do Setembro Amarelo, que é Se Precisar, Peça Ajuda. E para isso, a nossa psicóloga convidada de hoje vai nos ajudar a entender melhor esse tema e tudo aquilo que envolve essa questão da prevenção ao suicídio. Então eu começaria, Isabela, te perguntando o seguinte: todos os anos se escolhe um tema para o Setembro Amarelo e esse ano é Se Precisar, Peça Ajuda. Por que é tão importante se pedir essa ajuda quando a gente pensa em suicídio? Tiago, é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala em prevenção, a gente fala justamente sobre antecipar, né? Esse cuidado. E as pessoas, elas procuram muito ajuda quando elas já estão necessitando de fato, né? Então, como é importante nós pedirmos essa ajuda com antecedência, né? E como é que a gente pode pedir essa ajuda? Né? É interessante a gente identificar isso, né? Claro, toda a importância possível, né? Quando as pessoas elas chegam para nós e sinalizam, né, essa necessidade, muitas vezes não vai ser já dizendo que deseja cometer suicídio, que tem pensamentos suicidas, não. Às vezes é no simples fato do dia a dia, né? São pequenas coisas que dá para a gente pedir ajuda, né? No simples fato de ser, eu sou introspectivo, eu sou uma pessoa que não, como é que eu posso dizer, que não sei lidar com as minhas dificuldades. Então isso tudo é sinais, né, de que eu preciso pedir ajuda, não necessariamente já quando eu tenho esse pensamento suicida, né? Então é importante sim pedir ajuda Em qualquer em situação. qualquer situação. Me diga uma coisa, quando alguém decide terminar com a sua vida ou ela pensa em acabar com a sua vida, seria uma forma ali distorcida da pessoa perceber o sofrimento que ela está passando? Também, né? Também. Por quê? A pessoa em si, ela não consegue observar na hora da dor que existe uma saída, né? Então, meio que isso distorce nesse sentido. Ela sabe que está doendo, ela sabe que não está suportando, mas ela distorce nesse sentido de que ela não consegue enxergar saída naquele momento. Então ela acha que cometendo suicídio, ela vai acabar com toda a dor, quando na verdade não, né? Então vem pensamentos de elaborações, de como cometer, né? Tantas questões como essa, né? Então por isso que algumas coisas ficam distorcidas, né, em relação a isso. Mas ela sabe exatamente a dor que ela está sentindo, porém ela quer acabar com isso. Então vários pensamentos vêm, né? E ela só, para ela só vai conseguir descansar mesmo se ela chegar a esse ato. Então vale aquela máxima que a gente escuta muito quando a gente pesquisa sobre o tema,
de que, na verdade, o suicídio é quando ele tende a escolher o autoextermínio, é porque, na verdade, ele está querendo acabar com essa dor que ele está sentindo. Na verdade, não é se despedir das pessoas, não é causar uma dor à família, às pessoas próximas. Na verdade, é acabar com um sofrimento próprio. Exato, exato. O suicídio é exatamente isso, né? Essa tentativa contra a sua própria vida, né? Muitas vezes as pessoas elas chegam até não cometer por pensar nos seus familiares, por pensar em pessoas que amam, e isso acaba meio que impedindo ela naquele momento, né? Algumas pessoas conseguem chegar a pensar isso, outras não, elas nem pensam, né? Mas não é por causa da família, não é por outro motivo, sempre vai acabar nela, né? Por mais que ela traga traumas, por mais que ela esteja triste com outras pessoas, por mais que esteja N questões ali, mas é sempre contra si mesma, né? Talvez por um sentimento de culpa ou tantas outras realidades, mas ela só quer acabar a dor que ela tá sentindo, né? A campanha desse ano, né, que chama a atenção para o pedido de ajuda, também chama a nossa atenção para o acolhimento, para o cuidado com essas pessoas, né, que passam por esse tipo de realidade. Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída que nós podemos ter para lutar contra esse problema que tem se tornado cada vez mais grave? Você fala de se informar sobre o assunto? Sim, de se informar sobre o assunto. Sim, é importante se informar sobre o assunto, mas claro que não para nisso, né? A gente se informa, mas a gente indica a melhor forma da pessoa buscar ajuda, né? Quando a gente fala de informação em relação a isso, é bom a gente entender que é preciso estarmos informados de como eu posso ajudar aquela pessoa, né? Mas sabendo que sozinho eu não vou conseguir, né? Aquela pessoa ela precisa dessa ajuda profissional, né? Ela precisa mais do que uma conversa com um amigo, né? Com um familiar. Ela precisa de uma ajuda profissional. Então é importante sim estarmos informados de como ajudar, né? Mas sabendo que sozinhos não conseguiremos fazer isso. É muito importante também que pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando nesse autoextermínio, né? Sim. Como é que a gente pode ajudar, né, a fazer com que essa pessoa não chegue a esse ponto? De que forma nós, pessoas próximas ou familiares nossos, que a gente perceba que tenha esse comportamento, a gente pode ajudar? É exatamente isso também, como eu falei, né, anteriormente, essa questão de buscar ajuda profissional, né, de conseguir, nem sempre a gente vai identificar algumas coisas, né, mas quando identificar, como você bem colocou, né, é necessário buscar primeiro essa ajuda profissional. Primeiro ponto, a gente não julgar, né, nós não podemos julgar, né, conversar sobre, né, chegar mais perto, perguntar se a pessoa está aberta à ajuda, o que está acontecendo naquele momento, se a pessoa quer conversar, dizer a ela que a ajuda profissional é necessária, quebrarmos esse tabu de que a psicólogo e psiquiatra são para pessoas que não têm juízo, pessoas que têm somente graves transtornos, né? Quebrar isso. O psicólogo ele é para todo aquele que tem problema, ou seja, para todos nós, Justo. né? Então, assim, quando a gente leva isso até a pessoa, o indivíduo que necessita, a gente consegue abrir os olhos dele para que ele perceba que toda ajuda que vier até ele vai ser boa, vai ser necessária, vai ser um grande auxílio para a vida dele, né? Então, além da gente não julgar, é necessário que a gente acolha, né, e indique um profissional para essa pessoa. Semana passada, quando nós recebemos aqui o Dr. Fernando, psiquiatra, ele chamou a atenção para essa mesma questão que você agora falou na sua resposta, que é a questão do não julgamento, né? A gente escutar sem julgar, que essa escuta, muitas vezes, sem um julgamento, mostra que nós estamos disponíveis para ajudar o outro. Essa empatia, ela causa um efeito positivo quando eu sento e apenas escuto o outro? Sim, bastante. Bastante, né?
A gente percebe que hoje em dia as pessoas elas são muito carentes de escuta, né? Qual é uma grande diferença, né? Muitas vezes quando eu escuto alguns pacientes falarem, né, é justamente essa questão de se sentirem à vontade no ambiente do consultório, justamente por não se sentirem julgados, se sentirem acolhidos, coisa que muitas vezes lá fora a gente não encontra, né? Muitas vezes as pessoas olham para essas pessoas e dizem: ah, isso é frescura, ah, isso é falta de Deus, ah, é porque você não trabalha, ah, são tantas questões, sabe? E as pessoas elas não conseguem se expressar, elas estão ali presas, reprimidas muitas vezes, né? Então é importante sim a gente acolher sem julgar. Isso é muito positivo, né? Faz com que as pessoas percebam que elas elas podem ser elas mesmas, né? Além de tudo, elas podem ser amadas além de tudo, né? Que elas escolherem viver ou que elas questões que elas trazem ali. Então é importante sim. Muito interessante. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do nosso Saúde em Evidência, hoje recebendo a psicóloga a doutora Isabelle Xavier, claro, para falarmos sobre o Setembro Amarelo. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes deixa eu agradecer aos nossos apoiadores, a Unitelemedicina, ao Memorial Onco, a Líder Empresarial e as lojas LW. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, continuando esse tema tão importante e necessário que é o Setembro Amarelo, um mês que chama a atenção para a prevenção e o cuidado com o suicídio. Mas vale aqui um lembrete, não é somente no setembro que nós precisamos falar sobre a prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo deveria ser todos os meses, todos os dias, porque alguém sempre próximo de nós
pode estar passando por uma situação que a leve ou a provoque ao autoextermínio, tá certo? Seguinte também, outro lembrete importante. Além, é claro, de assistir ao nosso programa aqui na TV Nova, você pode assistir a reprise do nosso programa através das redes sociais da TV LW. E continuando o nosso papo nesse segundo bloco com a psicóloga doutora Isabela Xavier, eu gostaria de começar falando justamente sobre algo que ela deixou lá no primeiro bloco, a importância do acompanhamento de um profissional da área de saúde mental, psicólogo ou um psiquiatra. E aí eu pergunto, Isabelle, levar uma pessoa ao psiquiatra ou a um psicólogo, tá? Numa situação dessa que o paciente está em pensamento suicida, pode salvar essa pessoa? Sim, sim. Claramente, sim, né? O psiquiatra é esse profissional que vai ajudar nessa parte de medicamentos, né? Onde muitas vezes o paciente ele vai necessitar, né? Para que junto à terapia, ao acompanhamento terapêutico, ele possa ir superando, né? Essas barreiras que ele traz, né? Esses traumas que ele traz e tantas outras coisas que podem desencadear nesse desejo suicida ou pensamento suicida, né? Então, como é bom a gente relacionar aí, né, o tratamento medicamentoso junto com a terapia. Quando os dois caminham bem, né, a gente consegue sim alcançar esse paciente para que ele vá se identificando, ele vá se recuperando, né, diante do tratamento, diante desse processo que ele vai passar, né? Então, assim, é interessante não somente eu vou colocar ele somente a um psiquiatra, não, né? A gente sabe que a medicação ali está para auxiliar, assim como o tratamento terapêutico, né? Mas somente a medicação, o paciente ele pode ficar dependente, né? E não conseguir sair disso. Mas com a medicação que vai auxiliar ele, mais o tratamento terapêutico, ele vai conseguir ali perceber que ele pode sair disso, né, a partir de um processo que ele mesmo vai aprendendo a dar sentido, né, na vida dele. Então é muito importante os dois caminharem juntos. Ainda no primeiro bloco, você falou também sobre a questão da terapia, da positividade no tratamento. Existem pessoas que, quando vão para a terapia, principalmente quando estão em sintomas muito graves, por exemplo, de uma depressão muito grande, né, que leva ao pensamento suicida, que elas não conseguem falar, expressar o que elas estão sentindo. Como é esse trabalho na terapia com o psicólogo, no seu caso, de um paciente que chega para você e ele tem essa dificuldade de expressar, de verbalizar essa angústia, essa dor, e ela só consegue visualizar de fato o suicídio como uma solução? Sim, alguns pacientes não conseguem chegar, né, e dizer de imediato que teve pensamento suicida, né, e deseja ver isso. Mas nós vamos, diante da terapia, né, fazendo esse percurso com ele, esse trabalho, esse trajeto, para que ele possa chegar a se sentir à vontade até falar. Porque a terapia é vínculo. Então, Sim. quando eu consigo me sentir confiante, quando eu consigo me sentir mais aberto com o profissional, eu vou falar, né? Então, a gente faz todo esse caminho até que o paciente chegue e expresse. Normalmente, quando o paciente ele já está nesse nível, né, nós percebemos um pouco, meio que de imediato, porque ele já chega a expressar, né? Muitas vezes até, como é que eu posso dizer? O corpo mesmo expressa, o corpo fala, né? As posturas, o olhar mais baixo, né? Então, assim, o corpo vai expressando que ele não está bem, que ele está com uma tristeza maior, que algo angustia ele. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de o que é que está te angustiando, quais são teus medos, né? Eu estou aqui para te acolher, não para te julgar, né? Então, ele vai, até ele se sentir à vontade, ele vai chegar e vai falar. E se a gente perceber que ele não vai chegar a esse ponto de imediato, a gente pode sim perguntar e deve perguntar, né, se ele já teve pensamento suicida, né, para que a gente possa intervir de alguma forma. Para quem não conhece a
doutora Isabelle, né? Ela, além de ser psicóloga, ela tem um trabalho de vida dentro de uma comunidade religiosa e ela já acompanha jovens há muito tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma deixa para a minha próxima pergunta, Isabelle. Segundo dados do Ministério da Saúde, pelo menos em 2022, o suicídio entre jovens de 15 a 29 anos foi a quarta causa de morte no país. E aí, pelo teu conhecimento, tanto como psicóloga, mas também como uma pessoa que vive numa comunidade religiosa voltada ao cuidado de jovens, né? Por que os jovens têm pensado tanto em acabar com a vida de forma tão trágica? Sim. Nós percebemos assim que a juventude, né, é esse tempo em que eles trazem muitos impulsos, né? Muitos sonhos, vontades, desejos do novo, né? Então, assim, da minha juventude mesmo, da minha adolescência que eu acompanho os jovens, né? E agora não só nessa área espiritual, mas como psicóloga também. E a gente vê, a gente pode observar várias questões, né? Estrutura familiar, né? Tantas coisas assim, como esse jovem se acolhe, né? Como é que esse jovem se percebe? A sua subjetividade, ele se conhece? Como é o ambiente dele, né? Então, assim, são vários pontos, vários pontos. Então, como a juventude é essa fase mesmo de descoberta, de impulsividade, de sempre querer o novo, o novo, o novo, os jovens eles vão se entregando a várias situações, né, que eles não têm dimensão na hora do que vai causar na sua vida. Ele simplesmente se arrisca, né? E também a mistura de várias emoções, né? São várias emoções, é a afetividade, a sexualidade, relacionamentos no geral, né? Então tudo isso aí mexe muito, né, com as emoções desse jovem, né? E muitas vezes eles não conseguem lidar com essa situação. Então eles acham que a saída é justamente o suicídio, né? Se eu não acolho a minha sexualidade, ou a minha família não acolhe a minha sexualidade, isso já é motivo de eu não acreditar que eu vou ser acolhido por outras pessoas, né? Se eu tenho dificuldade, inclusive financeira, dificuldades financeiras são grandes fatores de tentativa de suicídio, né? Então as pessoas pensam que a vida delas não vai mudar, desculpa, né? Questão de bullying, né? Então tantas outras coisas assim. E aí os jovens acreditam que não serão acolhidos do jeito que são. Então é aquela crise de identidade mesmo, sabe? Eles passam muito por essa questão. Então é importante saber que meio eles estão inseridos, né? O que é que está causando na vida deles. Então a gente percebe que isso é um ponto que leva muito à juventude. Hoje a gente posso até citar essa questão das redes sociais. A comparação hoje em dia, né, tá levando muitos jovens a isso, né? Uma depressão, a não se aceitarem. Ah, porque o outro é melhor, porque o outro tem, materialmente falando, fisicamente falando, aquilo que eu não tenho, o outro tem. E não se aceita, né? Não percebe aí a grandiosidade, o tesouro que é a sua própria vida, sabe? Então isso confunde muito eles. Existe uma coisa interessante você falando agora das redes sociais, que eu acho que talvez seja um grande impacto hoje, é porque parece que as pessoas hoje vivem duas vidas. Uma vida nas redes sociais e uma outra vida por trás do aparelho celular. E muitas vezes quando essas duas entram em conflito, as pessoas tendem aí a desenvolver algum tipo de transtorno que leva justamente a essa questão de não ter amor próprio, ou de até muitas vezes não ter uma boa autoestima. Você acha que esse ponto dessa dupla vida que muitas pessoas levam hoje, que é uma nas redes sociais e outra fora dela, pode ser também um potencial para que as pessoas acabem desenvolvendo transtornos que levem ao suicídio? Sim, sim, inclusive já aconteceu, né? De pessoas cometerem suicídio justamente por isso, através de questões de redes sociais, né? A gente vê jogos, a gente vê comparações, né, em várias redes sociais, como eu acabei de citar, né? São pessoas que elas não conseguem lidar com o sofrimento, então elas têm a necessidade de mostrar que estão bem o tempo todo, que são pessoas felizes,
Sabe, aquele comercial da margarina que a gente vê, Justo. né? Em que as pessoas elas precisam mostrar que estão felizes o tempo todo. Mas a nossa vida não é assim. A gente lidar com desafios todos os dias, né? Todos os dias. E as pessoas elas incutiram na cabeça de que o sofrimento é algo ruim. E quando eu digo assim, não é que a gente vai gostar de sofrer, mas o sofrimento ele nos matura, sabe? Ele traz uma maturidade para nós, ele traz crescimento para nós, ele gera experiência para nós. E as pessoas hoje elas têm medo de sofrer, né? Justamente por isso. Então elas procuram sempre o bem-estar, sempre o prazer, sempre querer mostrar, né? Então elas se frustram quando elas sofrem. E aí essa frustração pode até desenvolver, sim, essa questão da ansiedade, da depressão e, por que não, chegar até a questão do suicídio, né? Quando elas percebem que realmente elas não são aquilo que elas desejariam ser ou aquilo que as pessoas querem que elas sejam, né? Nós não somos o que as pessoas pensam. E que bom, né? Cada um de nós, assim, trazemos uma identidade. E aí a gente precisa trabalhar isso, né? Desse autoconhecimento, né? Desse autoacolhimento. Tem se falado muito em criar-se uma cultura mais humanizada para cuidar das pessoas, principalmente na questão da prevenção ao suicídio. Na tua opinião, o que é essa cultura humanizada que o mundo precisa hoje? Nossa, eu vou falar de uma experiência, né? Além de psicóloga clínica, hoje eu sou psicóloga hospitalar, né? E, assim, eu estou tendo experiências com pessoas que vivem em questão, na oncologia, né? Pessoas que estão aí em processo de tratamento contra o câncer, né? E nós vemos o quanto a humanização ela é necessária para que as pessoas elas possam, de novo, se reerguer, sabe? Vou trazer uma fala, né, de um acompanhante de uma paciente. Ela chegou para mim, né, a forma dela se expressar, e ela disse: olha, doutora, quero lhe dizer que 50% é a mente. O restante a gente vai vencendo quando a gente está lutando contra um câncer. Porque eu tive câncer há 12 anos e se eu não trabalhasse a minha mente, se eu não estivesse bem, eu não teria vencido, né? E aí ela trouxe essa fala e eu fiquei pensando, nossa, como é importante a gente acompanhar, acolher, fazer com que essas pessoas se sintam bem, né? Trazer esse trabalho aí de uma equipe muito profissional, onde as pessoas elas se sentem elas mesmas, sabe? Onde elas não se sentem excluídas, mas acolhidas, porque muitas vezes são excluídas pela família, pelos amigos, né? Às vezes pode acontecer até de um profissional ou outro não ter esse acolhimento como se deve, né? Então, como é importante a gente trabalhar essa humanização, sabe? Olhar para a pessoa como pessoa, sabe? Amar, cuidar do outro, olhar para o outro como gente, como alguém como eu, que necessita de cuidados, né? Que precisa de atenção, que naquele momento ela está passando por uma dor, ela não quer sofrer, né? Ela não é aquela doença, ela não escolheu estar com depressão, ela não escolheu querer se cometer o suicídio, ela só está passando por isso, né? Então esse trabalho de humanização é super importante para que a gente salve vidas realmente, né? É isso, muito importante essa nossa conversa hoje com a doutora Isabela Xavier, que falou que além da prevenção, nós precisamos ter empatia, acolhimento, um olhar mais humanizado para o outro. Isso também é uma forma de ajudar a salvar vidas. Nós vamos por um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso terceiro bloco. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos.
a maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, mais uma vez, falando sobre o Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. É o tema da campanha 2023 que provoca e chama a nossa atenção para a prevenção ao suicídio. E aí, eu estou recebendo hoje a doutora psicóloga Isabela Xavier para a gente conversar sobre esse assunto. E aí eu gostaria já de começar falando sobre a questão do tabu que existe quando a gente fala sobre suicídio, Isabela, que ele ainda é muito grande na sociedade, né? E ele precisa ser demistificado, né? A gente precisa acabar um pouco com ele, né? Porque ainda é um tabu para a sociedade em geral a gente falar sobre suicídio e porque nós precisamos falar sobre ele. As pessoas, elas têm medo de tocar nesse assunto, porque elas acham que quando a gente vai falar sobre suicídio, a gente acaba instigando as pessoas a cometerem, de certa forma. Elas têm medo, então preferem que isso fique no silencioso, né, para que não seja tão visto, tão visado. Mas como é importante nós falarmos, porque falando, como você bem disse, né, é que a gente vai desmistificando, né? É que a gente vai falar, quando a gente fala do suicídio, a gente não fala da morte, a gente fala de vida, nós profissionais, né? Falar contra o suicídio, né, não é falar sobre morte, é falar sobre vida, a importância da vida. Então esse é o nosso foco. O foco não é dizer que a pessoa simplesmente pode morrer, né? A pessoa simplesmente escolheu morrer. Não, ela não escolhe assim. Né? Mas nós falamos sobre vida, evidenciar a vida, a importância da vida, né? A importância de falar sobre aquilo que você sente, né? Então falar importa, né? Como a gente sempre escuta, e é verdade isso, a fala cura, né? Então como é importante nós colocarmos para fora, a gente dizer o que é que a gente está sentindo, né? Expressar mesmo para as pessoas quais são os sinais que elas podem dar, né? Então isso tudo auxilia muito, né? Então é importante a gente tocar sim no assunto, mas isso infelizmente ainda é algo que as pessoas preferem silenciar muitas vezes. Se fala muito na área da saúde mental, né? Quando a gente fala de saúde mental, que normalmente, né, um suicida, uma pessoa propensa
a um potencial suicídio, ela costuma apresentar sinais, né? Que sinais seriam esses? Podem ser vários sinais, né? Percebemos que até quem utiliza redes sociais, você vai perceber muitas vezes frases depressivas, né? Isso já é um sinal, né? Pode não ser de suicídio, mas de uma depressão já em alerta para isso, né? Pessoas que começam a expressar: a minha vida não importa mais, né? Às vezes uma simples frase que você faz: ah, essa pessoa está falando isso da boca para fora, né? Mas muitas vezes não é, né? Para os familiares, sempre observar em casa. Às vezes, essa questão dos pais estarem muito ausentes, né, faz com que eles não percebam, muitas vezes, o que o filho está passando em casa, né? Quantas vezes nós vemos, né, os pais que trabalham ali, não estou falando que não deve trabalhar, etc. Não, isso é importante, né? Mas muitas vezes ali está preso somente ao ativismo, enquanto o seu filho, dando um exemplo, está ali em casa, né, solitário, se sente excluído, pessoas que se isolam. O isolamento, gente, é um grande sinal, né? Há pessoas que são pessoas introspectivas, tudo bem, né? Mas nunca é bom se fechar. Ainda que eu seja uma pessoa tímida, introspectiva, isso não é um ponto positivo, né? Uma vez eu escutei uma frase assim, é verdade: quem se fecha morre. E isso é verdade, a gente se fecha para a vida, né? Então, as pessoas elas se isolam, as pessoas elas começam a escrever frases, elas começam a expressar na fala, elas começam a expressar no corpo, né? No seu cotidiano. Então, é sempre bom estar em alerta, principalmente quem tem em casa pessoas que gostam muito de se isolar, né? Prestar bastante atenção, sabe? Conversar, acompanhar essa pessoa para não deixar ela tão só, né? E até os amigos mesmo, né? A gente consegue, quem é íntimo, consegue perceber quando o outro muda. Então é importante a gente perceber, né? A pessoa ela vai mudar, às vezes o humor dela muda, ela fica mais com irritabilidade, sabe? Muitas coisas vai mudando assim, né? E são pequenos sinais. Ela não vai chegar e anunciar que ela vai cometer suicídio ou está pensando nisso, não, né? São sinais pequenos mesmo. De que forma a família, amigos e colegas de trabalho podem ajudar uma pessoa que esteja passando por algum tipo de transtorno que possa levar ou potencializar isso? Isso, a gente pode perceber, como eu falei anteriormente, né? Tanto levar essa pessoa a um profissional, né? Mas antes disso, ir conversando com essa pessoa, né? Perguntar como ela está, né? O que ela tem sentido, né? Porque a gente vai percebendo justamente a mudança de comportamento. E às vezes a pessoa consegue expressar: eu não estou bem, eu estou passando por alguns problemas. Tem pessoas que conseguem, outras não. As que não conseguem, tentar puxar mais isso, sabe? Levá-las à convivência e também expressar essa importância da ajuda profissional, né? Já outra pessoa que já tem super facilidade em expressar que não está bem, sempre chegar para ela também e expressar essa necessidade de um acompanhamento, né? Mas a gente pode, enquanto amigos, enquanto familiares, ajudar sim, como eu falei nessa questão, de sempre estar observando o comportamento da pessoa, de sempre estar perto. Às vezes simplesmente chegar do lado e dizer: eu estou aqui, mesmo que você não queira conversar, mas eu estou aqui, eu vou ficar aqui contigo, né? Então, isso é tão pequeno, isso é tão Estar simples. presente, pelo menos. Exato, mas isso é muito grande, né? E às vezes, talvez em um momento de crise, né, até levar essa pessoa, por exemplo, hoje nós temos o CRAS, né, nós temos é, algumas assistências, né, onde de forma imediata nós podemos levar a pessoa que possa entrar em uma crise, por exemplo, né? Isso é importante de lembrar, que é justamente o serviço que é oferecido pelo SUS, né, para a questão da saúde mental de pessoas que apresentam ou não transtornos, como a depressão, por exemplo. Todo posto, toda unidade básica de saúde
Hoje tem um psicólogo, né? Tem os CRAs, tem os CAPs, onde as pessoas podem encontrar um psicólogo que possa ajudar, que possa orientar tanto a pessoa que está passando por algum tipo de transtorno que a leve a pensar em suicídio, como também a família, né? A como saber lidar com essa pessoa e poder ajudá-la, como a gente já bem frisou e falou nos outros blocos, sem julgamentos, né? Acolher sem julgamentos. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, Isabelle, que é justamente dentro também da tua experiência de fé, de comunidade. Tu acredita que a espiritualidade e a fé pode ajudar uma pessoa que pensa em tirar a própria vida? Sim, sim. Hoje nós vemos que até a própria ciência, né, hoje ela já consegue perceber que a espiritualidade é algo que ajuda muito as pessoas, né, bastante, né? Cada um de nós trazemos uma fé, né, uma doutrina, uma espiritualidade, né? Então, como eu falei antes, a gente não está aqui para julgar ou impor, né, que o outro viva de acordo com a nossa fé. Mas como é interessante, assim, muitos pacientes que eu recebo, eles chegam a falar sobre isso, né? Alguns chegam e diz a igreja que frequenta, né? O quanto elas acreditam que Deus ajuda ela, né? Então, assim, isso é de extrema importância, né? Claro, como a gente escuta e é verdade, depressão não é a ausência de fé, não é a ausência de Deus, de Sim. forma alguma, né? E é sempre bom tocar nesse assunto. Quantas pessoas de fé a gente vê também que já desenvolveram depressão? Por quê? Porque isso não é algo espiritual, né? Isso é algo humano, né? Então, assim, qualquer um de nós podemos desenvolver a depressão. Qualquer um de nós podemos desenvolver a ansiedade. Qualquer um, ainda que eu tenha muita fé. Mas a fé, ela sustenta sim, né? As pessoas, quando elas se sustentam na fé, que elas acreditam em Deus, que tem alguém ali auxiliando elas, né? Elas têm um poder de resiliência incrível, incrível, né? Porque elas chegam e dizem, eu tô fraca, mas na fé eu consigo ser forte, eu consigo me sustentar, né? E isso eu não falo somente porque, como você citou, eu sou alguém de comunidade, mas eu falo porque eu escuto isso de pacientes e eu vejo que a ciência hoje também já reconhece a espiritualidade como um ponto muito positivo para que as pessoas, inclusive, passem pelo processo de uma forma bem mais leve e positiva. Você falou uma palavra que a gente costuma ver muito e ouvir muito, que é resiliência. Sim. Tá? Em que esse exercício de resiliência pode nos ajudar a enfrentarmos esses transtornos, essas dores, esses sofrimentos que as pessoas, que a gente passa, ou que uma outra pessoa próxima a mim pode passar? O poder da resiliência é justamente a gente conseguir dar um sentido àquilo que a gente está passando, né? A gente conseguir enxergar o sentido naquilo que a gente passa, né? Seja um sofrimento, seja uma dificuldade que a gente passe, a gente olhar para ela e conseguir enxergar o lado positivo dela, né? Doeu, doeu, mas eu sei que isso vai passar. Então, o que é que eu faço? Eu me levanto, eu dou um sentido a isso que eu estou passando, né? Eu percebo que está doendo, mas que vai me gerar crescimento, né? Eu percebo que aquilo ali está me causando um peso momentâneo, mas que aquilo ali vai me fazer com que eu possa, como é que eu posso falar assim, caminhar de forma mais tranquila no próximo passo que eu der na minha vida, sabe? O próximo passo que eu der na minha vida, aquilo ali já me deu força para que eu não abrace isso com tanto peso, sabe? Ou seja, eu vou dando esse sentido mesmo, assim, né? Trazendo em si a maturidade, né? Eu vou maturando as coisas. Então, a resiliência, ela tem essa força, né? De, tá doendo, mas eu vou sair disso. Tá doendo, mas eu sei que isso vai passar, né? Então, o que é que eu faço? Eu me levanto, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que sofrem mesmo, que às vezes estão doentes mesmo,
e você olha e diz, caramba, não parece que essa pessoa está doente. Porque ela tem esse poder de resiliência. Não é que não esteja doendo, mas ela acredita que aquilo ali vai passar. Ela escolheu dar sentido àquilo ali. Né? Não é o psicólogo que dá o sentido ao paciente, é o paciente que dá sentido ao processo dele. Sabe? Eu estou dando sentido a isso. Eu começo a observar que por trás dessa dor existe um crescimento muito grande na minha vida. Porque é experiência. Né? Então é muito isso, a resiliência. Pois bem, nós estamos aí finalizando o nosso terceiro bloco. E você em casa tem prestado atenção nas dicas da nossa convidada de hoje, quando ela fala sobre prevenção ao suicídio, a escuta sem julgamento, o acolhimento, o olhar humanizado. E agora mais uma dica, a questão da resiliência, nesse processo que muitos de nós passamos diante das nossas dores e sofrimentos humanos, que são próprios de cada um, da particularidade de cada ser humano. Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho com o quarto e último bloco do nosso Saúde em Evidência. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, esse é o nosso quarto e último bloco. Estamos hoje falando sobre o Setembro Amarelo. Eu preciso de ajuda, né? O tema da campanha desse ano fala sobre isso. Se precisar, peça ajuda. E para nos ajudar a entender, ou a gente, vamos dizer assim, trocar em miúdos melhor esse tema, nós estamos recebendo aqui a psicóloga Isabelle Xavier. E entre tantas coisas que a gente já trocou de ideia hoje aqui no nosso bate-papo, eu queria agora falar sobre algo que me chama muita atenção, Isabelle. Se diz que um dos principais fatores para o suicídio é a depressão, né? E aí eu pergunto, e quando a pessoa não apresenta nenhum tipo de transtorno, depressão,
uma ansiedade, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, ou qualquer um dos tipos de transtornos hoje que a saúde mental identifica como algo que pode levar a pessoa ao suicídio. Quando a pessoa não apresenta nenhum desses sinais, você acaba, e um dia a gente acorda e recebe a notícia que fulano tirou a vida. E a gente fala, mas encontrei fulano ontem, estava tão bem. A gente vai falar com a família diz, não, estava ótimo, o casamento estava uma maravilha, o emprego estava uma maravilha. E a pessoa não apresentou nenhum sinal para isso. Como a gente faz? Sim, é justamente aquela questão. Existem pessoas que têm dificuldade de expressar e também existe as pessoas que estão ao redor que acabam também não percebendo, né, os sinais que a pessoa dá. Sempre haverá algum sinal, mínimo que seja, mas haverá, né? Às vezes, por exemplo, como você disse, né? A pessoa acordou ali e soube que alguém cometeu suicídio, sem que você, ao menos, entendesse o que foi que aconteceu, né? Mas há algo ali dentro que desencadeou isso, né? Por exemplo, vou pegar esse exemplo da questão financeira que eu falei, né? Às vezes a pessoa se perturba tanto com a situação que está vivendo no momento, é uma pessoa que está devendo muito, é uma pessoa que não vê saída nisso, que não vai conseguir, pensa que não vai conseguir pagar suas contas nunca, né? Está passando por necessidades dentro da sua casa e etc., né? E às vezes você pensa que a pessoa nem leva tanto em conta isso, mas está sofrendo, mesmo no silêncio, mas está sendo um sofrimento muito grande para ela. Às vezes não é um sofrimento para mim, mas é um sofrimento para ele, sabe? Então, quando a gente fala de justamente de não julgar, é isso. Porque o que não pode ser tão grande para mim é muito grande para o outro. Pode ser pesado para o outro. Sim, sim. Então, muitas pessoas, elas podem trazer isso, né? Às vezes essa questão financeira ou tantas outras coisas, né? Às vezes um assédio que a pessoa passou e ela não suportou aquilo, né? Então, assim, vem sofrendo há alguns dias, há alguns meses, há um ano, e ninguém percebe que ela passou por isso. Mas ela passou por isso, e aí ela traz esse sofrimento, né? E chega a um ponto que ela pensa que não vai mais conseguir lidar com aquela dor e não consegue dizer a ninguém. Então, o que é que ela faz? Ela comete o suicídio porque ela não conseguiu falar, ela não conseguiu pedir ajuda, né? E ela acreditou que só dessa forma isso iria passar, né? Só que lá dentro já está havendo aí essa questão, né? Da ansiedade, do sofrimento antecipado por tantas outras coisas, né? Ou então um sofrimento que já nem é antecipado, é algo que realmente a pessoa passou e que está doendo muito, ela não está sabendo lidar. Então, acarreta isso, sabe? Eu fiz essa mesma pergunta ao doutor Fernando Albuquerque semana passada e eu vou te fazer essa mesma pergunta, tá? Como psicóloga. Quando a gente fala sobre o suicídio, né, a gente vê o mal que causa a pessoa, que causa esse autoextermínio, o quanto o sofrimento é tão grande. E muitas vezes a gente esquece de olhar um pouco a família, né, no pós-autoextermínio. De que forma a gente pode cuidar, acolher essa família quando perde um ente querido de forma tão trágica como é o suicídio? Sim. Todo familiar que passa por uma questão dessa, delicada, né, e dolorosa, de luto, ele vai precisar de acompanhamento também, né? Todo familiar, ele vai precisar ser acolhido, porque ele sofreu com o seu ente, né? Ele sofreu, às vezes por um processo de depressão, ou então não passou por esse processo de depressão com esse familiar, mas foi algo, como você acabou de citar, né? Algo bem trágico, assim, que ele não esperava. Então, isso vai gerar um trauma na família. Então, ele vai precisar de acompanhamento psicológico. Ele vai precisar ser acolhido, ele vai precisar ser escutado, né? E vai precisar passar por essas fases do luto, né? Que dói bastante, mas que precisam ser vividas para que ela possa entender o processo, né? Muitas vezes as pessoas pulam essa fase do luto, não conseguem viver e acaba expressando de outra forma o trauma, né? Então é importante também esse acompanhamento com a família. Para a gente terminar, de que forma nós, como sociedade, como seres humanos,
nós podemos ajudar a salvar vidas a partir de campanhas como essa do Setembro Amarelo? Nossa, eu acho que falando no geral mesmo, a frase que ficou marcante hoje foi o acolhimento, né? Acho que mais do que grandes campanhas, é importante, bastante, né? Palestras são importantes, entrevistas são importantes, né? Tantas coisas são importantes. O acompanhamento psicológico e psiquiátrico, desculpa, é importante, mas mais do que tudo isso, é no dia a dia a gente acolher e não julgar. Mais do que tudo isso, é a gente fazer o nosso papel enquanto cidadão, sabe? De olhar para o outro e saber acolher o outro, ter esse olhar de empatia, né? Nas pequenas coisas mesmo. Às vezes a gente diz, nossa, o bullying não deveria acontecer, mas às vezes a gente está na rua, no dia a dia, a gente olha para o outro e a gente já julga o outro, né? Então, assim, a gente é muito, desculpa dizer, mas muitas vezes a hipocrisia acontece com frequência, sabe? Porque nós dizemos assim, não, a sociedade não deveria ser assim, quando nós fazemos isso. Então, nunca vai adiantar campanhas, tratamentos e tratamentos, se também não houver esse abraço da sociedade, né? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda de forma individual a olhar para o outro e abraçar o outro no sentido do ser, né? Do ser. Eu buscar a mim mesmo, né? Nesse processo de autoconhecimento, porque quando eu busco entender as minhas questões, eu vou ter um olhar diferente para o outro, né? E buscar, sim, eu olho para você, Tiago, e eu sei que você é muito mais do que aquilo que eu vejo. Você é muito mais do que isso, né? Então, assim, ter essa compreensão ajuda bastante, né? O outro nunca vai ser aquilo que eu penso que ele é. Então, gente, é super importante isso. Campanhas são maravilhosas, isso é muito bom. Alertar as pessoas, a prevenção é perfeito. A gente buscar terapia antes, né? Antes de algo acontecer, para que a gente aprenda a lidar com as situações. Mas vamos aprender a acolher, né? Vamos aprender a não julgar. Isso é o ponto fundamental. E esse foi o nosso Saúde em Evidência de hoje. Quero agradecer a Isabela Xavier. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos ajudando a refletir sobre esse tema tão necessário, ao mesmo tempo cheio de tabu, mas que a gente precisa falar. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada, Tiago, também. Foi muito importante. Muito obrigada. E esse foi o nosso Saúde em Evidência de hoje. A gente aproveita e agradece aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, a Unitelemedicina, Lojas LW, a Líder Empresarial e Memorial Onco. Lembrando, é claro, que além de assistir ao nosso programa aqui na TV Nova, você pode assistir a reprise nas redes sociais da TV LW. A gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais saúde em evidência para você.